questão da grande tribulação, o senhor já respondeu, desse grupo que vai ficar, né, os crentes fracos. Eu entendi totalmente a sua resposta, até porque desde a adolescência eu sempre ouvi da igreja batista e tal, que a igreja não vai viver os dias na grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada antes. Eu entendi que esses fracos, né, que ficarão. Agora eu quero fazer uma colocação, que domingo na Escola Bíblica Dominical, uma irmã, ela é professora da rede municipal aqui do Rio de Janeiro e trabalha como orientadora educacional no município próximo aqui. E ela disse que mais de 10 anos que ela trabalha naquela escola, se não me falha a memória, uns 12 anos, mas que nesse ano muitas famílias estão pedindo para as suas crianças se afastarem das atividades por conta de estarem praticando rituais, né, da Umbanda, do Candomblé, terem que ficar recolhidos, e outros nas sextas-feiras não podem ir às aulas. E me chamou a atenção o crescimento que está tendo isso entre as crianças. Sábado retrasado eu estive em Irajá e vi próximo à capela um grupo muito grande, e parece que são candomblecistas, né? Pela roupa e pela uma maneira como estavam. E dentro desse grupo muitas crianças também, né? Muitas crianças. Já vi até criança de colo com aquela roupa, aquela vestimenta própria da religião deles. É um alerta para nós, né? Até contei, com a fala dessa irmã, eu contei o que eu vi lá próximo ao cemitério de Irajá, e é um despertamento para nós educarmos os nossos pequeninos, né, na casa do Senhor, ensinando mais a Bíblia, porque eles estão ensinando aquilo que eles acham que é certo. E nós precisamos vigiar mais com o estudo da palavra de Deus. Essa é uma palavra de despertamento. Assim, então, irmã, é, o, o governo brasileiro, ele considera que a vitória dele foi graças à Umbanda. Então, por isso, eles conseguiram o Conselho Nacional de Saúde, eu estou até pesquisando aqui para poder falar na íntegra para a irmã, o Conselho Nacional de Saúde, ele fez uma recomendação para que esses espaços sejam reconhecidos como equipamentos de saúde ao lado do SUS. Ou seja, o governo ele vai investir, está investindo, está promovendo um bandismo, que é um espiritismo. E essa colocação da irmã foi importante, porque, olha, irmãos, vai sair uma geração de crianças, de jovens, que estão participando de sessões espíritas com a alegação de que seria cultura afro, mas na verdade é espiritismo. Vai sair uma geração de crianças aí desobediente a pais e mães, crianças oprimidas, tá ok? Crianças oprimidas que, vamos dizer, durante a grande tribulação, essas crianças serão usadas. Os irmãos vejam, até animais, durante a grande tribulação, eles serão atingidos, porque nós vimos aqui o texto, né, no quarto selo, os animais atacando o ser humano. Então, o que você vai ter, jovens, crianças e jovens, que hoje estão sendo trabalhados no espiritismo, durante a grande tribulação, vamos dizer, um filho de um crente que ficou, tá bom? Aí um filho lá, 15 anos, 14 anos, tá lá na escola e pessoas já, provavelmente ele está fugindo das aulas de umbandismo, tá ok? Mas vamos dizer, não estava com a vida íntegra na igreja, ficou. Esse jovem de 15 anos, ele vai estar no meio de jovens oprimidos, possessos. Eu estava dando aula lá em Macaé e esse assunto saiu, eu falei dessa questão que as escolas estão, vamos dizer, colocando um culto espírita para oprimir as crianças. As crianças do Rio de Janeiro estão sendo atacadas diretamente pelo espiritismo. Aí uma irmã que também trabalha como professora lá no município de Macaé, ela contou uma coisa horrível. Ela falou que assim, a coisa está tão descarada
que antes eles iam para a sala de aula e apresentavam, né? Até, vamos dizer, essa aqui é a entidade tal, a entidade X, entidade Y, dizem que ela é do mal, mas são todos do bem, né? Falando isso. Mas chegou ao ponto de, por exemplo, na matemática, qual exercício você vai fazer para a criança lá de 6 anos? Né? Você vai colocar, por exemplo, para ela somar 3 laranjas e 2 maçãs, por exemplo. Aí vai colocar quantas frutas tem aqui. Aí a criança vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, aí diz, agora você não vai usar mais laranja e maçã. Para o primeiro exemplo, você vai usar a entidade X da África, tá bom? E as entidades Y de uma outra parte da África. Aí a criança vai contar e tem 5 entidades aqui, até na matemática. Então, vamos dizer, o mundo está sendo preparado para a grande tribulação. E o meu filho já é criado, adulto já, mas essas crianças que estão sendo agora tratadas nas escolas, como eles fizeram aquela tentativa com o kit gay, porque é real. Eu cheguei a baixar aquele kit gay, a Rede Globo mente dizendo que o kit gay nunca existiu. Existiu sim, eu baixei o kit gay. Eu ainda tenho vídeos aqui do kit gay. Então eles fizeram aquela tentativa, continuam investindo. Tem um irmão que ele às vezes participa até aqui da aula, ele tem um filho que é especial, o filho é autista, então ele teve que tirar o filho da escola da prefeitura. Por quê? Um dia o menino chegou em casa com um boneco africano. Aí a mãe olhou para aquele boneco toda pinta de espiritismo. Aí a mãe fez o seguinte, dobra o joelho aí, meu filho, uma criança de 4 anos de idade autista. Aí botou a criança de joelho, bota o boneco aí do seu lado também de joelho, bateu uma foto e falou, amanhã quando você chegar na escola, você mostra o teu celular para a professora e fala para ela assim, olha, a minha mãe mandou dizer que o boneco que a senhora mandou aceitou Jesus como Salvador. E a criança fala, né? A criança fala. Aí tá bom. Aí passou um tempo, a criança chegou, para vocês verem o que eles estão fazendo, a covardia, a imundície, não? Aí o outro dia a criança chegou e falou assim, mãe, agora tem outro boneco lá. E como é que é o boneco, meu filho? O boneco é o seguinte, ele não é nem menino nem menina. Você escolhe. Se você quiser que ele seja menino, a gente bota a roupa de menino nele. Se quiser que ele seja menina, bota a roupa de menina nele. Olha, isso aí é um trabalho da Umbanda também. Vocês sabem que a Umbanda ela é um espiritismo, todo paganismo, ele trabalha pelo homossexualismo. Essa é uma verdade. Lembra do Chico Anísio, que tinha um quadro que ele representava um pai de santo lá? Pode ver se o pai de santo não era homossexual, ele representava um homossexual. Então, os sacerdotes de Baal são chamados na Bíblia de rapazes escandalosos porque quem ia cultuar Baal tinha que ter relações sexuais com aqueles homens. Por que a Igreja Católica, o padre não pode se casar? Porque aquela ali é a religião de Baal que promove o homossexualismo. Tem um pastor que se converteu, eu não cito o nome dele, não? Ele até estudou no Bethlehem comigo, não cito o nome dele porque é constrangedor, mas certa vez eu dando aula sobre isso, ele falou que lá no terreiro de Macumba, onde ele atuava, toda pessoa que não tem uma coisa que a pessoa passa uma noite ou alguns dias lá trancada num cômodo, ele falou que era exigência. O pai de santo tinha que ir lá, que eles chamam de pai de santo, melhor dizendo, né? O líder lá, ele tinha que ir de madrugada lá estuprar a pessoa, se fosse homem, se fosse mulher. E ele passou por isso, né? Ele passou por isso que eu nem cito o nome dele, porque é constrangedor, porque talvez alguns de vocês aqui conheçam, não? Porque é constrangedor. Então, eles estão numa campanha massiva. Então, isso que a irmã citou, o testemunho da professora lá, o testemunho da professora de Macaé,
iniciando, irmãos, a grande tribulação, uma das coisas que vocês sabem que os homossexuais, eles odeiam os cristãos. Por quê? Eles sabem que o cristão diz que a prática homossexual é pecado. Há 25 anos atrás, o PT, através de uma deputada chamada Marta Suplicy, lançou a PL 122, que essa PL ela ia obrigar os pastores a fazer casamento homossexual. Graças a Deus houve uma movimentação aí e não foi aprovado. Mas ela chegou a ser aprovada em alguma votação. Tudo eles colocando como não é para defender os homossexuais, não era nada defesa dos homossexuais. Se for defender o homossexual da violência, eu apoio, todo cristão vai apoiar. Nenhum homossexual deve sofrer violência. Ninguém deve sofrer violência. Mas eles falam sempre em defender o homossexual da violência, mas na verdade o que eles estão promovendo o homossexualismo no meio das crianças. Você pode ver como o homossexualismo aumentou e está aumentando, né? Aqui na vizinhança, a minha esposa dando aula, aí em contato com as mães, aí teve uma mãe que falou, né, para ela, comentando sobre a filha de 13 anos dela, aí como que eu queria que a minha filha largasse essa atitude atual dela e procurasse um namorado. A menina de 13 anos já tem namorada fixa. Isso vai piorando, irmãos, isso vai piorando. Na grande tribulação, isso vai piorar em grande quantidade. Muitas pessoas que hoje são escondidos, eles vão se declarar e essas pessoas vão realmente ouvir o anticristo. E uma das coisas é dizer que os cristãos são intolerantes. Então, por isso que, juntando aí o que o irmão Ronaldo falou com o que a irmã Nelly falou, por isso é que eles, vamos dizer, vão estar matando os cristãos. Como eu disse para vocês, é a população da terra, não é só o anticristo, não. Nós veremos que eles oram. Até quando, o santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Porque o ódio contra os cristãos está aumentando. Tá ok? Obrigado, irmã Nelly, pela participação. Tá ok? Irmão Roberto levantou a mão. Pode falar, irmão Roberto. Pastor, a palavra espírita não existe na Bíblia. Na nossa Constituição brasileira só tem duas religiões, que é o catolicismo e os evangélicos. E aí a gente sabe que esse governo atual está buscando um apoio, até mesmo para, considerando as religiões afro, até para tentar explicar como o espiritismo sendo uma religião. É uma crença, mas não é religião. Primeiro ponto, o irmão falou na semana passada, 2 livros espíritas judaicos, que é a Cabala e qual foi o irmão falou? Rachidismo. Né? Racidismo, isso. Rachidismo. Raci, com SS, H-A-S-S-I, racidismo. Ah, tá. O fundador foi um Baal Shem Tov, se quiser anotar. Não, eu tinha anotado isso. Baal Shem Tov, isso. Ah, tá. Eu anotei aqui, Shem Tov. Por isso que eu toquei nesse assunto. Mas, outra colocação, nós vivemos muita batalha espiritual. E o alvo do inimigo a gente sabe que é o povo de Deus. E Deus dá, porque ele sabe, o inimigo sabe, e a palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, lá em Crônicas 7,14, deixa claro. E o povo de Deus tem crescido aqui no nosso país. Né? A gente vê um grande mover de Deus sobre o Brasil. Claro que hoje em qualquer esquina tem uma igreja evangélica, graças a Deus por isso. Mas aqueles que são comprometidos não são tantos. Mas tem um povo que é fiel a Deus e tem clamado por mudança, por transformação, por libertação. E por isso que eu creio que Deus vai dar uma mudança, uma sacudida no Brasil favorável
a esse final de avivamento para o Brasil. Os Estados Unidos, eles têm um controle através dos satélites, né, da rede social, mas eles têm uma coisa muito importante, eles já têm essa visão, eles têm introduzido em alguns países chaves, como inclusive é o caso do Brasil e da Venezuela, por interesse do próprio americano, equipes de pessoas que estão observando e levam informações para os Estados Unidos. Em relação à Venezuela, Trump deu ordem hoje para elementos da CIA, agora final da tarde, para elementos da CIA procurarem para aniquilar, essa é a palavra, né? Aniquilar o Maduro e Nicolás Maduro. Então isso saiu hoje. Eu acredito que nas próximas horas, nos próximos dias, nós vamos ter uma resposta dessa ordem de Trump. O Marcos Rubio, que é de Cuba, né, natural de Cuba, ele sabe bem e ele tem uma boa aliança com alguns integrantes do Brasil, e ele está à frente para realmente acabou a situação da Venezuela, esse conflito, né, dos Estados Unidos com a Venezuela, aí vai vir para o Brasil a essas informações. E aí então vão atacar as lideranças políticas do nosso país. Eu também creio dessa forma. E mais uma descoberta foi feita no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Sapucaia do Sul, onde depois pode até pesquisar, elementos químicos, né, de grande valia para o mundo inteiro, uma boa parte só tem aqui no Brasil, e que são fundamentais para esses microchips. Então é o grande desenvolvimento do mundo contemporâneo. Então há interesse realmente do povo de outras nações, essas grandes nações, pelo Brasil. E aí que eu vejo depois um outro conflito em relação ao Brasil. O nosso agro, que é o que sustenta o Brasil, muitos líderes do agro estão se matando, estão se enforcando pela falta de dinheiro para emprestar, para eles aumentarem a produção. Então essas informações também eu tive essa semana. Então eu acho importante a gente divulgar aí para os irmãos, para, né, os irmãos continuarem nesse propósito de intercessão pelo nosso país, né, e pela situação que nós estamos vivendo, porque é necessário sim uma resposta, né, do povo de Deus que clama pelo Senhor. É verdade, não sei se o irmão ouviu falar também, além dessas terras raras, no território brasileiro, o Brasil também reivindicou, vou até colocar lá para vocês, uma ilha subterrânea a 1.200 quilômetros da costa, que ela também tem uma grande quantidade de riquezas minerais. Não? Então o Donald Trump também ele tem essa ambição certamente nessa riqueza mineral, porque isso vai ser determinante aí para o mundo da tecnologia no futuro próximo. Ok. Meus amados, são 9h34, vocês notaram que a minha voz já está começando, eu estou botando própolis aqui, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada aqui, nós vamos continuar, ainda não estudamos o quinto selo, né? Vamos recomeçar no quinto selo semana que vem. E está muito bom esse diálogo, porque nós estamos vivendo um período de muitas coisas atuais acontecendo, né? Então procurem ficar inteirados, acompanhar esse noticiário de Israel, acompanhar esse noticiário da COP30 aqui no Brasil, né? Esses movimentos do Papa, do Espiritismo no Brasil, né? O mesmo Lula que trabalha pela Umbanda, aqui no Brasil, ele é recebido pelo Papa, né? Então, essa união das religiões também é algo que nós devemos observar, tá ok?